Eu vou começar, vou Rosa. fazer uma primeira parte, aí a Carmen vai fazer a primeira parte dela. Vamos ficar felizes se vocês forem interagindo conosco. Depois, na nossa segunda parte, eu começo novamente, depois a Carmen, e aí estamos à disposição para as dúvidas. Tá? Muito bom. Tá ótimo. Eu estava assistindo a parte do Saulo, né? Falou sobre a ciência e a religião. A nossa divisão, né, a minha, da Carmen, é mais ou menos essa também. Né? Nós vamos falar sobre onde a ciência e a religião se encontram na evolução do homem, porque hoje nós falamos da última vez sobre o aparecimento, surgimento da vida na Terra, e hoje a gente vai falar da evolução do homem até a formação das sociedades, né? De como houve a evolução do homem na Terra. Eu vou falar sobre a parte da ciência, né? E a Carmen depois, então, vai falar sobre como o mundo espiritual, como os espíritas nos falam, ou nos explicam, ou nos ensinam sobre essa evolução do homem na Terra. Tá certo, Carmen? Fiz a introdução certa? Está certíssimo. Então, a gente hoje vai falar, então, da segunda parte, né, que é do surgimento do homem às sociedades humanas. Vamos rever um pouquinho o que nós vimos em agosto, né? Só relembrando que a Terra surgiu, ou foi formada, se é tudo aproximado, essas datas, 4,5 bilhões de anos atrás. 3,5 bilhões de anos atrás começou a era pré-biótica, que é esse quadrozinho em cima, é desse livro, A Visão Sistêmica da Vida. O que se chama era pré-biótica? Seria aquela primeira fase em que a Terra ainda é uma bola de fogo, que depois foi esfriando, depois foi reaquecendo, e com isso ela foi adquirindo, pegando todos os íons, os átomos, tudo que ela necessitava de elementos químicos e gases para poder formar um planeta. Há 13,5 bilhões de anos atrás, então, essa era pré-biótica significa aquela que antecedeu a vida. Então, foi exatamente quando começaram, vindo do mundo, vindo de outros planetas, ou tendo acontecido essa mudança dentro da estrutura do próprio planeta, começaram a chegar as primeiras moléculas de material genético. As primeiras seriam as protocélulas, a primeira organização, provavelmente aquela molécula de RNA, que fez uma capa, que daí deu origem ao DNA, que aí deu origem às bactérias, e aí começou, então, a formação da vida. E isso foi em todo o planeta, né? Em toda a área em que havia água e terra, foi se formando o planeta. 2 bilhões de anos atrás, a gente entrou, então, na era do microcosmos, que são as bactérias, eram seres unicelulares e outros micro-organismos que estavam se multiplicando, quer dizer, fazendo com que existisse na Terra material genético suficiente para que um dia houvesse a fusão entre essas células e aí fossem criados os seres multicelulares. Então, quando ele fala que estabeleceram ciclos de feedback globais, na realidade, que veio a alta regulação do sistema de Gaia, do planeta, ele está querendo dizer essas células foram se multiplicando, elas foram multiplicando o material genético. Quanto mais você espalhou moléculas de DNA pelo planeta, maior a possibilidade que houvesse, então, por ação do mundo espiritual mesmo, uma reunião dessas células, e elas viessem a criar as células multicelulares, e aí a gente entrou naquela formação filogenética dos seres vivos do planeta, com 5 reinos de vida. Há 1,5 bilhão de anos atrás, então, o planeta estava preparado para a vida desses seres multicelulares. E aí a gente vai observando que nessa árvore filogenética, nessa figura 11 do livro, 11.1, na verdade, ele narra uma parte, né, no final, já da diferenciação dos primatas. E aí a gente vai observar que, mais ou menos aqui nessa fase,
houve, então, a divisão, foi a última saída dos primatas dos gorilas, 7 milhões de anos atrás, mais ou menos 6 milhões de anos atrás, foi, então, a separação dos seres humanos e dos chimpanzés. Nessa fase, né, hoje, o que se acredita é que os australopitecos, foi aquele primeiro homem que foi descrito, primeiro homo, na verdade, que foi descrito, ele é um antepassado comum aos chimpanzés e ao homem. Então, assim, só foi depois dele que houve, então, realmente essa separação entre o último vínculo, né, que um pouquinho mais acima aqui, houve a separação daqui dos homens, dos chimpanzés, e dos chimpanzés houve ainda um último grupo dos bobos, né, que são macacos também, mas que têm um comportamento, é uma coisa muito interessante, porque eles têm um comportamento muito diferente dos chimpanzés, porque os chimpanzés têm instintos agressivos ainda, brigam entre eles, disputam espaço, né? Um comportamento, na verdade, muito até parecido com os humanos, enquanto que os bobos, eles são extremamente pacíficos, né? Então, ainda houve uma última divisão. Na parte dos seres humanos, não. Nós sempre viemos, na realidade, uma fase de transição, uma forma humana que foi substituindo a outra, que foi substituindo outras, né? Hoje, existe até uma discussão grande entre os cientistas se os australopitecos, eu vou falar isso para vocês, que eles surgiram na África, mas, na realidade, eles se espalharam tanto pelo planeta que hoje até uma certa dúvida se eles só se desenvolveram na África ou se eles se desenvolveram em outros continentes também. Mas, de qualquer maneira, eu vou dizer qual é a teoria predominante. É que de 2 a 3 milhões de anos atrás, umas ou mais espécies dos primatas desenvolveram um cérebro um pouquinho maior dentro do gênero Homo. Isso lhes deu um desenvolvimento de raciocínio que permitiu que eles tivessem um desenvolvimento diferenciado. Na verdade, assim, hoje nem se acredita que era uma espécie de australopithecus, talvez fosse até mais de uma espécie dentro do mesmo grupo. E eles, assim, então, assim, não se sabe ao certo quantas espécies de australopithecus existiram, sabe-se, pelo menos, ainda predomina o conceito de que eles viveram só na África. Seu representante mais conhecido é a Lucy, né, que é conhecida como a mãe da Terra, né? Há mais ou menos 2 milhões de anos, eles deram origem, então, ao Homo habilis. Habilis é porque eles já tinham capacidade de fazer objetos com as mãos, de preparar armas bem rudimentares, de fazer cuias de maneira que eles pudessem beber água. Eles foram os primeiros a construir, então, e utilizar ferramentas de pedra lascada, que eram aqueles seixos talados de formas diferentes, e eles construíram os primeiros abrigos, quer dizer, eles tinham a ideia de que eles poderiam se proteger das tempestades de uma maneira mais segura se eles construíssem abrigos dentro das cavernas. Então, depois o Homo habilis deu origem ao Homo erectus, mais ou menos 1.800.000 de anos atrás, na África, já tinham um comprimento maior que os outros, entre 1,70 e 1,30 e 1,70, tinham um crânio cerca de 50% maior que o Homo habilis, viviam nas cavernas, produzindo usar ferramentas bem mais elaboradas, como machados de mão. Foram os primeiros a usar o fogo e a iniciar uma migração, então, a partir do Homo erectus, teoricamente, foi que começou a migração do homem da África para todos os outros continentes. Na verdade, assim, os fósseis do Homo erectus já foram encontrados na África, na Europa e na Ásia. A partir dessa teoria que existe, então, a dúvida. Será que eles vieram só da África ou será que eles, pelo menos algumas dessas espécies, surgiram também em outros continentes, mas a gente conhece o que é predominante. O que é predominante, que a ciência conseguiu provar,
é que a nossa espécie humana hoje, né, pelos estudos moleculares, pelos estudos genéticos, a espécie que vive hoje na Terra é uma espécie que teve origem na África. Então, parte desses Homo erectus saiu da África, se espalhou pela Europa, por regiões variadas. Eles já tinham uma consciência mais reflexiva, que seria desenvolvida para a época, tinham um cérebro maior e já tinham algum tipo de linguagem, quer dizer, eles já tinham comunicação. E eles se espalharam pelo mundo, então, pelo menos entre 400 e 500 mil anos atrás, pelo menos em todos os continentes, menos na Austrália, já localizaram fósseis do Homo erectus. Entre 400 mil e 250 mil anos atrás, o Homo erectus evoluiu, então, para o Homo sapiens. Tanto na África como na Europa. Na Europa foi mais tarde, mas na África, entre 400 e 250 mil anos atrás. A postura, o andar em pé, tudo isso facilitou, né, a liberação das armas para o uso do trabalho, assim, porque há autores que, inclusive, acreditam que o desenvolvimento do trabalho manual colaborou muito para o desenvolvimento cerebral também, tá? Então, essa transição entre o Homo erectus e o Homo sapiens, que aconteceu em várias partes do mundo, vamos dizer assim, dos continentes, em praticamente todos os continentes, ela foi até mais ou menos 100 a 150 mil anos atrás, tanto na África. Na Europa, aquilo que eu falei para vocês, na Europa foi um pouquinho mais tarde. Na Europa, o Homo sapiens surgiu mais ou menos há 35 mil anos atrás. Então, na verdade, nós tivemos Homo sapiens em todos os continentes, mas há alguma diferença nesse Homo sapiens que surgiu na Europa. Então, hoje, que se acredita, assim, nós não tivemos um grupo de Homo sapiens, nós tivemos vários grupos de Homo sapiens espalhados pelos continentes, mas esse grupo que apareceu há 35 mil anos atrás, que alguns até chamam do Homo sapiens sapiens, de certa maneira, ele predominou sobre todos os outros. E predominou também, então, sobre o Homo neandertal. O Homo neandertal ele surgiu na Europa, viveu entre 250 mil até 30 mil anos atrás, quer dizer que ele foi contemporâneo ainda vindo do Homo erectus, mas ele conviveu também com outros grupos de Homo erectus e ele conviveu com o Homo sapiens, né? Mas eles tinham características físicas mais claras, em termos de tom de pele, e tradições um pouco diferentes também. Tinham um cérebro maior que o homem atual, nariz curto, largo, volumoso, ele tinha algumas características diferentes, né? Tinham uma altura boa, eram musculosos, tinham ferramentas variadas, né? Eram adaptados ao frio, usavam peles dos animais e realizavam um conjunto de tarefas que requeriam, de certa maneira, maior capacidade de comunicação através da linguagem. Então, eles tinham uma linguagem mais desenvolvida, como construção de abrigos complexos, como controle do fogo, e tinha uma característica que era o enterro dos mortos com flores. Então, eles faziam cerimônias, né, de enterro de seus mortos, que não chegou a ser observado nos outros homos. Sempre houve uma dúvida perante a ciência sobre o Homo neandertal. Durante uma época, até se discutiu se ele vinha do Homo sapiens, se ele só foi contemporâneo ao Homo sapiens. Mas hoje, através dos estudos da genética, se sabe que, na realidade, o Homo sapiens e o Homo de Neandertal, eles têm uma origem comum, que é o Homo erectus. Mas o Homo de Neandertal não veio do Homo sapiens, eles foram contemporâneos.
como esse Homo sapiens, que surgiu na África, aliás, é que eu estou antecipando, mas como o Homo sapiens surgiu na África, esse grupo de Homo sapiens que surgiu na África, por alguma razão, eles tinham uma comunicação muito melhor do que o Homo de Neandertal. E a comunicação, né, é muito importante até para estratégias de sobrevida. Então, de certa maneira, eles foram, aos poucos, extinguindo o Homo de Neandertal. A outra possibilidade é que, como houve cruzamentos entre o Homo sapiens e o Homo de Neandertal, é que geneticamente o Homo sapiens predominou, assim, o seu genoma, por alguma razão, predominou sobre o genoma do Homo de Neandertal, e, na realidade, ele veio a desaparecer, como desapareceu o Homo erectus, o Homo habilis e todos os outros hominídeos, que eu não citei aqui, mas tem os outros intermediários pelo caminho também. Então, assim, o que a genética mostrou para a gente, né? Como é que se foram feitos esses estudos através da genética? Estudando o cromossoma Y do homem, o cromossoma Y passa de pai para filho, né? Então, ele tem as suas características familiares, é transmitido sempre pelos homens, em termos de carga genética, são muito poucos, o que facilita muito o estudo de seus polimorfismos para poder fazer esse tipo de estudo, né? E as mulheres estudando o DNA mitocondrial. A gente sabe que a gente tem o DNA do núcleo da célula e tem o DNA que está dentro das mitocôndrias. Esse DNA que está dentro das mitocôndrias, ele é transmitido pelas mulheres, quer dizer, o espermatozoide, quando ele entra dentro do óvulo, ele leva um número mínimo de mitocôndrias, enquanto que os óvulos têm seu número de mitocôndrias normal. Então, a gente fala sempre que a herança do DNA mitocondrial ela é matriarcal, são as mulheres que a transmitem. Então, isso permitiu que fossem feitos estudos, né, através da biologia molecular, e que você pode estudar a origem da vida na Terra. Então, eles acreditam, né, agora falando sobre o que a biologia nos fala, que é mais ou menos 90 mil anos atrás, alguns grupos humanos emigraram da África para outros continentes, dizimaram e substituíram, então, o homem de Neandertal e outras populações que havia nesses lugares do Homo sapiens. Então, nesse cenário, todos os seres humanos atualmente vivendo na Terra compartilham um ancestral comum africano relativamente recente. Então, não existe mais de uma raça, existe só a raça humana. Por baixo da pele, todos nós somos africanos, pelo menos a nossa herança genética é da África. As diferenças morfológicas que vemos na aparência dos humanos atuais são desenvolvimentos recentes, tendo ocorrido entre os 50 mil e 40 mil anos atrás, e há muitos anos que não há mutações seletivas na espécie humana. Então, nos tempos primitivos do homem, o comportamento inicialmente era regido apenas pelos instintos de sobrevivência e reprodução. Na evolução, eles assimilaram a importância de viver em grupo, que ajudava na sobrevivência de todos. Os filhos passaram a ser mantidos nos grupos onde nasciam, sendo criados os núcleos familiares. Então, a contribuição das mulheres não foi só na herança mitocondrial, mas na própria história de vida do homem da Terra. De certa maneira, elas tiveram uma participação na organização das sociedades, né? Surgiu um distanciamento entre os papéis dos homens e das mulheres. As mulheres eram responsáveis pela subsistência dos filhos e provavelmente foram elas que começaram a domesticar os animais, desenvolveram a agricultura. Então, com o desenvolvimento da cerâmica e da agricultura, a mulher passou cada vez mais a cuidar dos serviços caseiros. O instinto da maternidade fez com que elas percebessem que, quando elas se uniam a homens de outras tribos naquela época, de outros grupos, os filhos tendiam a sobreviver melhor.
né? Enquanto que, quando elas cruzavam dentro do seu próprio grupo, as crianças nasciam mal formadas ou tinham pouca vitalidade, nasciam e morriam. Com isso, as mulheres começaram a procurar parceiros nos grupos próximos, mas não dentro do próprio grupo. E isso levou, então, à organização, seria assim, uma maneira de levar à organização das primeiras sociedades, porque você casava as mulheres daqui, casavam com as mulheres do outro grupo, e esses grupos, então, passavam a conviver, né? E, a partir daí, as sociedades foram se organizando. O que é difícil a ciência explicar? O que é difícil a ciência explicar? É difícil a ciência explicar essa variabilidade física que existe entre a humanidade, né? Então, no início das pesquisas em genética, os cientistas tinham em mente classificações raciais herdadas do século passado. Cientistas, quando foram fazer na década de 90 o projeto Genoma, eles achavam que eles iam encontrar características de genes dos amarelos, dos negros e dos brancos. Só que isso não aconteceu, né? Não foram encontradas essas diferenças. O genoma tem pouquíssima diferença dentro das espécies. Então, assim, em todos os sistemas genéticos, na síntese proteica, os genes, na realidade, são os mesmos. Então, não se pode dizer só que o ambiente daria todas essas características diferentes, né? Em tamanho de corpo, cor de pele, características faciais. Se a gente não explica isso na genética e também não consegue explicar isso por mudanças ou adaptações ambientais, né? A única adaptação ambiental que se acredita, pelo menos era muito baseado nisso, que se achava que eram raças diferentes. Seria que em ambientes frios você precisaria de uma pele mais clara e aí você teria uma seleção genética para peles mais claras. Onde você tinha muito sol, né? Então você precisaria de peles mais morenas, porque as pessoas que eram muito brancas e pegavam muito sol morreriam de câncer de pele. Só que isso não consegue explicar outras diferenças. Aí tentaram explicar os olhinhos amendoados dos orientais, porque o sol teria brilho, só que isso tudo foi caindo por terra. E a verdade é que a gente não consegue explicar do ponto de vista biológico ou do ponto de vista gênico essas variabilidades nas características físicas dos seres humanos. Então, essa é a minha primeira parte. Então, agora eu passo para a Carmen, porque ela vai explicar para vocês por que é tão difícil se a gente rejeita as teorias espiritualistas, espíritas, sobre a evolução do homem, por que fica tão difícil a gente compreender e porque talvez para nós espíritas seja muito mais fácil essa compreensão. Carmen, vou parar aqui minha e você passa a ser a host, então. Tá bem, Fátima? Você passa o host para ela. Sim. Boa tarde, meus amigos. Boa tarde, grupo lindo. Hoje somos 16. É uma alegria imensa estarmos juntos. Como eu já expliquei, eu tenho alguma dificuldade de ficar sábado de tarde com vocês. Mas já vai acabar. De outubro em diante, do dia 4 de outubro em diante, eu tenho minhas tardes mais livres. E aí eu vou estar sempre com você, Saulo. É uma felicidade nós vermos uma pessoa tão douta e tão simples como é a Rosa Rita. Eu adoro esse nome, falando, não é? Porque o mundo dos homens, que nós viemos do mundo dos espíritos,
nós ainda não sabemos quais são as nossas melhores qualidades, quais são as qualidades que nós vamos levar a cada etapa reencarnatória. E antes de eu mostrar as minhas lâminas, eu queria dizer o seguinte: eu tenho um sobrinho bisneto que tem 17 anos, viu, Rosa? Ele estudou isso tudo que eu estudei e você está estudando. Aos 17 anos, ele sabe isso tudo. Olha a evolução que aconteceu. Infelizmente, por um processo, ele é evangelizado no Espiritismo, mas não quis continuar se evangelizando. Quer dizer, ele sabe pouco sobre o Livro dos Espíritos, sobre a Gênese, sobre a Caminho da Luz. Então, ele vai ficar com a ciência puramente. Viu? Mas eu estou muito feliz. Queria agradecer muito essa parceria com a Rosa, né? Nós somos muito ocupadas, mas nós damos um jeitinho de conversarmos online. Os meus slides, com certeza, não são tão bonitos quanto os da Rosa, né? Mas eu vou fazer aqui a minha exposição. Então, meus amigos, claro que eu tive que dar um novo título, não é? O título que eu dei foi Do Surgimento do Homem às Sociedades Humanas à Luz do Espiritismo. E nós vamos começar também trazendo, como na semana passada, como no mês passado, eu não consegui fazer a minha parte como eu gostaria, eu vou dar uma introdução que eu não consegui fazer no mês passado e vou fazer agora. Mas essa evolução dessa árvore filogenética, ela vem nos mostrando que existe uma evolução em tudo. Existe uma reorganização que sempre acontece a partir da organização divina, seja no mundo todo, no seu princípio inteligente, e seja no mundo mais avançado, ou seja, dos símios, desde o velho mundo até o novo mundo. Então, como é que se daria a formação da humanidade terrestre? Nós vamos ter 3 focos doutrinários. Nós vamos tentar visualizar à luz da doutrina espírita a formação da humanidade terrestre. Vamos tentar identificar os sinais reveladores desta evolução e buscar a raça adâmica e sua relação na organização da humanidade terrestre. Nosso codificador Allan Kardec, ele vai nos falar, no livro A Gênese, na sua introdução, que o Espiritismo não encerra mistérios nem teorias secretas. Tudo nele tem que estar patente, a fim de todos o possam julgar com conhecimento de causa. Cada coisa, entretanto, tem que vir a seu tempo, para vir com segurança. Generalidade e concordância no ensino. Esse é o caráter essencial da doutrina, a condição mesma da sua existência, de uma maneira geral e uma concordância. Então, a Rosa trouxe uma maneira geral e concordante do mundo dos homens, da ciência, né? Que também essa ciência foi postada pelos nossos amigos espíritos benfeitores Emmanuel e Chico Xavier, não é? No livro A Caminho da Luz, que é uma obra-prima, justamente falando dessa descoberta, dessa revolução, a formação do cosmos e de todas as aspas, raças, né? E de todo esse movimento da formação até chegar à atualidade. Além disso, o nosso Chico Xavier trouxe, a partir da equipe que trabalha com o André Luiz, e aí nós vamos colocar também o nosso querido Adolfo Bezerra de Menezes e Cavalcante, doutor Bezerra de Menezes, e uma pleia de espíritos que vem na obra, seja Evolução em 2 Mundos, em outros livros, corroborando com isso.
Mas, com certeza, o Pentateuco kardeciano é uma base generosa, a começar pelo Livro dos Espíritos, passando pelo Evangelho e culminando na Gênese, para que a gente possa justamente fazer um caminho nesse ponto. E claro que nós não podemos falar nada sobre a doutrina dos espíritos se não pensarmos no coordenador do planeta, que é Jesus, não é? Então, Jesus, segundo Emmanuel, a Caminho da Luz, é um dos arquitetos siderais, espírito puro, que com outros arquitetos, há 5 bilhões de anos, movimentaram o fluido cósmico universal e permitiram que se formasse o nosso sistema solar. No nosso sistema solar, a Terra é algo muito ínfimo, mas é o planeta que nós habitamos. E por ser o governador, ele também é o guia e o modelo para nós, porque já que ele se fez homem, se fez verbo há mais de 2000 anos. E ao se fazer verbo, escolheu o Oriente, escolheu ser um judeu lá na Palestina e arregimentou espíritos para que congregassem com ele a sua tarefa de vir à Terra e deixar o seu exemplo, e também escolheu o seu ministério apostólico, que foram os 12 discípulos. E lá naquelas terras que são áridas, em quase todo o país, mas foi na Palestina, que é uma terra brilhante, bonita, é o norte da Palestina, que é onde tem o lago de Genezaré, o Tiberíades, que é a Galiléia Florida, é que ele vem fazer o seu ministério de 3 anos. Mas o princípio da pluralidade dos mundos habitados da doutrina espírita, João, o evangelista João, que foi o discípulo mais novo, mais sábio, mais espiritualizado, que não teve morte degradante como os outros, viveu até a idade octogenária, e trouxe para nós, no capítulo 14, versículo de 1 a 3, esses belos versículos que Jesus teria dito: credes em Deus, credes também em mim. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Se assim não fosse, eu vou-lo teria dito. Isso significa que, na realidade, Jesus foi amigo, companheiro, foi irmão, foi aquele que conversava. Ele não era chefe, ele era um grande amigo, como o irmão maior. E foi ele que nos beneficiou, mostrando que havia um entrelaçamento nas diversas casas do Pai, nos diversos orbes. E, para que isso acontecesse, existe a lei do progresso, em que nós temos 2 focos, trabalho e sociedade. Se o trabalho não acontecer, a sociedade não progride. Então, quando nós temos a lei da sociedade, os nossos verbos da sociedade, é porque muito se trabalhou, muito se progrediu. O progresso é inevitável, porque o cosmos progride. Mas é na Gênesis, no capítulo 9, versículo ou item 15, é que Galileu Galilei nos trouxe uma mensagem que ele produziu através do médium Camille Flammarion, não é? Em que o nosso Kardec coloca no item que se chama Estudos Uranográficos, lá na Sociedade Espírita de Paris, onde ele vai dizer: nascimento, vida e morte, ou ainda infância, foi o período da condensação da matéria, da diminuição do volume do globo, conservando-se a mesma massa. Essa foi a oportunidade da formação do nosso planeta. Virilidade foi a eclosão da vida. E depois veio a decrepitude, que é o período que acompanha o progresso espiritual de seus habitantes,
porque ainda ocorre a desagregação progressiva de seus elementos, para que haja uma dissolução. Então, nessas 3 fases, nós temos toda a aglomeração de matéria orgânica ou inorgânica. A única coisa que é indestrutível é o espírito, que não é matéria. Então, a partir disso, nós podemos já nos dizer que lá Galileu, mostrava que não era a Terra o centro do universo, né? Que era o Sol. Por isso, ele foi preso, porque ele não capitulou. Ele não disse que ele estava errado. E morreu na prisão. Mas ele é um espírito muito especial, que trabalha ainda hoje no cosmos para a evolução dos vários planetas e, com certeza, do nosso planeta Terra. Como é que tudo aconteceu, meus amigos? A Caminho da Luz, o Emmanuel, no capítulo 2, vai nos falar da vida organizada. E no Livro dos Espíritos, o codificador diz que, no princípio, era o caos. Era o caos. Os elementos estavam em confusão. As formas de todos os reinos foram estudadas e previstas. Não houve uma mudança. Houve um ajuste necessário, porque houve uma programação de Jesus no planeta. Milhares de anos foram precisos para que os operários de Jesus ajudassem pacientemente na formação das formas. Mas de onde é que vem esse complexo humano, né? Como é que deu? Como é que se deu? Então, nós temos 2 questões do Livro dos Espíritos, a 44 e a 48, 49. A Terra continha os germes que aguardavam o momento preciso para poderem se desenvolver. Estes germes permaneceram em estado latente muito tempo, como a crisálida e a semente das plantas. E aí existe uma pergunta: quando se deu o aparecimento do homem na Terra? E lá nós vamos encontrar todos os vossos cálculos são quiméricos. O princípio das coisas está nos segredos de Deus. Então, por mais que nós achemos que é 5 milhões de anos, que são 1,5 milhões de anos, ainda é uma conjectura que talvez, nesse progresso para o mundo de regeneração, nós já estejamos no caminho para descobrir essas coisas. Então, meus amigos, eu fiz um resumo, porque isso era da minha aula da semana do mês passado, né? Então, tudo começa com o Cristo, que é responsável pela criação e organização dos elementos físicos, indispensáveis aos seres do porvir. Então, houve a incorporação do fluido cósmico universal, que origina todo o universo material, mediante suas combinações daqueles pontos energéticos que eram, hoje nós sabemos que eram elementos pequenos que formam os átomos, que houveram as modificações e as transformações. E aí foi preparada a estrutura geológica e organizou-se o cenário de vida terrena. No planeta Terra, foi aguardado o equilíbrio desses seres, desses elementos geológicos, constitutivos e minerais por um tempo incomensurável. Daí a interrogação: quanto tempo? Não sabemos. Mas, como a Ana falou no mês passado, e agora ela pontuou no protoplasma, celeiro sagrado de todas as organizações vivas do globo terrestre. Foi dali que houve a fluente transformação. E começaram as organizações unicelulares. Primeiro, os habitantes do plano material a habitarem os oceanos. Depois, esses organismos se multiplicaram, formaram os organismos pluricelulares, e aí se formou o laboratório
de caracteres e rudimentos dos organismos superiores. Veio o reino vegetal, onde a essência espiritual amadurece as sensações. Em seguida, ou paralelamente, o reino animal. O princípio inteligente desenvolve um instinto visando a conservação, reprodução e destruição. Tem um orrinho aqui, né? Eu já vi agora. Conservação. Então, nesse reino animal, é que nós vamos ver as espécies que vieram dos símios e houve aquela bifurcação para o gênero, para a forma homo, que viemos com um instinto, né? Para que pudéssemos ser conservados, reproduzidos. E vieram as espécies intermediárias em todos os reinos, meus amigos, porque no plano das formas, elas ligam-se entre si em redes nas múltiplas transições adaptativas dos seres. Daí, a nossa amiga, a nossa querida Rosa falou, não é? Que, na realidade, houve uma mistura para que as mulheres procurassem clãs, né? Já num gênero mais avançado, homo, para que as suas proles pudessem ser melhoradas. Ainda hoje, nós sabemos que existe uma dificuldade muito grande em algumas comunidades do casamento entre irmãos, entre primos, entre tios, porque se existe um processo genético nocivo, ele vai acontecer com maior probabilidade, daí gerando seres disformes ou com algumas síndromes que serão de difícil curso. Então, nós temos aqui 2 pontos. Seguindo o princípio espiritual, lenta e gradativamente, o homem, através das suas conquistas morais e intelectuais, ele vai se evoluir através do seu histórico anímico, da sua alma, do seu poder pensante. E pela renovação da população espiritual do orbe, também aconteceu através das emigrações e imigrações coletivas. Isso se chama, no livro A Gênese, capítulo 11, o título Gênese Espiritual. E no item 37, o codificador nos diz: essa transfusão que se efetua entre a população encarnada de um planeta, igualmente se efetua entre os mundos, quer individualmente, nas condições normais, quer por massas, em circunstâncias especiais. De um mundo para outro, de onde resulta a introdução na população de um deles de elementos inteiramente novos para a lei do progresso, até chegar a uma sociedade diferenciada pelo trabalho daquelas 2 mais benéfica. Novas raças de espíritos, diz Kardec, vindo misturar-se às existências, constituem novas raças de homens. Consigo trazem eles sempre a inteligência e a intuição dos conhecimentos que possuem. Aí está a chave da ciência ainda não poder descobrir o elo perdido. O que aconteceu? Será que estavam só da África? Será que da África e de outros lugares aconteceram? O que aconteceu? Que Homo erectus é esse que bifurcou-se em Homo neandertal e Homo sapiens? O que aconteceu para que aquele Homo sapiens pudesse adquirir mais força e, de alguma maneira, deixar para trás o homem de Neandertal, que já era muito culto? Que DNA mitocondrial é este das mulheres que fizeram com que alguns tipos pudessem prevalecer sobre o outro? Talvez esteja explicado pela emigração e imigração coletivas
não individual. Não é? Assim, que nova raça de espíritos contribuiu de forma importante na formação da humanidade terrestre? Nós vamos buscar o item seguinte da Gênesis, capítulo 11, raça adâmica, que nos foi ofertado de uma maneira brilhante. Foi uma dessas grandes imigrações, uma dessas colônias de espíritos vindo de outra esfera, que deu origem à raça simbolizada na pessoa de Adão, e por essa mesma chamada razão, raça adâmica. Quando ela chegou aqui, a Terra já estava povoada desde tempos imemoriais. Nós já éramos um povo um pouco sabido, não estávamos no primitivismo total. Entretanto, essa raça mais adiantada dos que a tinham precedido neste planeta, essa raça adâmica, com efeito mais inteligente, é a que vai impelir ao progresso das outras. Isso é muito importante de nós virmos isso, sabermos e ficarmos felizes. A reencarnação, ou melhor, as reencarnações e as transições planetárias é que permitiram essa mudança na humanidade. A humanidade terrestre foi formada por dois grandes grupos de espíritos, predominantemente. Como bem a Rosa falou, as organizações humanas primitivas do orbe, tribos e famílias primitivas, descendentes das raças antropóides, que formaram a linhagem das raças negra e amarela. A coletividade de espíritos procedentes de outra constelação, as raças adâmicas. Então, nós vamos ver que, na realidade, milênios aconteceram. Porque esse homo, a espécie homo, ela vai ser misturada nas suas descendências. Porque um dos orbes de Capela, que se chama constelação do Cocheiro, que guarda afinidades com o globo terrestre, atingir a culminância, como nós estamos agora atingindo, do estágio evolutivo de mundo de expiação e provas para mundo de regeneração. E foi Jesus, o governador do nosso planeta, que foi até a constelação e ofertou a esses espíritos que lá estavam uma oportunidade única deles poderem vir reencarnar na Terra, deixar aqui o seu trabalho do progresso, para que a Terra pudesse sair daquele pseudo-primitivismo. Então, Emmanuel nos diz, alguns milhões de espíritos rebeldes que lá existiam, que estavam dificultando as conquistas daquele planeta, foram saneados e foram trazidos para a nossa terra longínqua, onde aprenderam a realizar na dor e nos trabalhos penosos do ambiente hostil da terra as grandes conquistas do coração e, ao mesmo tempo, progredindo os seus irmãos inferiores, ou seja, nós ou fomos capelinos ou fomos terranos, ou terráqueos, ou terrenos. Nós não sabemos quem fomos. Eu gostaria muito de ter sido capelina. Não sei vocês o que acham. Foi assim que Jesus recebeu a luz do seu reino de amor e de justiça, aquela turba de seres sofredores e infelizes. Reencarnaram no seio das raças ignorantes e primitivas, querendo buscar o paraíso perdido. A constelação do Cocheiro abriga, né, Auriga, situa-se no hemisfério boreal, entre as constelações de Gêmeos e Perseu, e tem uma forma aparente de pentágono, de 5 pontas. Capela é uma estrela binária e gasosa, de primeira grandeza, alfa, distante a 42 anos-luz da Terra. Formada, para nós, de matéria muito fluídica, mais do que a Terra. Recebeu espíritos exilados de Sírios. Lembram de Sírios? Sírios
aquele espírito brilhante que Emmanuel nos convoca no seu livro Renúncia, que faz parte daquele pentateuco da história da humanidade, da civilização da humanidade, mostrando as conquistas do homem, onde ela, de Sírios, veio encarnar na Terra. E lá, estudando com seu preceptor, ela nos diz que ela lia o Evangelho do Cristo, traduzido pelos evangelistas, com seus capítulos e versículos, e a cada versículo ela tirava o véu da letra e ela vinha estudar o que exatamente aquele versículo dizia aos corações, aos sentimentos humanos. Então, exilados de Sírios, quando este iniciou o projeto regenerado, por sua natureza solar, ela deve ser habitada, a capela, por uma humanidade bastante evoluída. Sírios mais que Capela, Capela mais do que a Terra. E aí, para encerrar essa primeira parte, porque depois eu vou continuar junto com a Rosa, na segunda parte, quais as principais contribuições que as raças adâmicas incorporaram à humanidade pré-existente do nosso planeta? Nós vamos ver isso em duas obras. A Caminho da Luz, no capítulo 3º, até o 8º e 7º, desculpe, 7º. E no livro Universo e Vida, né, do Hernani Santana, no capítulo 6º. Quais as contribuições? As contribuições, meus amigos, desse mundo que queria, que já tinha uma necessidade evolutiva, como foi dita, não como a raça adâmica, mas como um daqueles pontos em que o gênero Homo sapiens já era mais evoluído, ele veio trazer a conquista através da esperança, aspas, da imortalidade da alma, das conquistas de coisas melhores. Porque eles, quando deixaram aquele orbe Capela, aquela constelação bonita, e mergulharam no fluido da Terra, eles tiveram certas dificuldades. Algumas dificuldades, meus amigos, que às vezes nós não entendemos. Porque quando nós estudamos a série André Luiz, e recentemente estamos acabando o estudo no rumo do mundo de regeneração, o espírito Manuel Filomeno de Miranda, nesta obra genuína, ele vem nos dizer o seguinte, que numa comunidade espiritual do planeta Terra, houve a translação deste mundo com espíritos, com aquela fluidez, com aquela matéria, para outro mundo, outra casa do Pai. E aí vocês podem imaginar, como isso é possível? Isso não deve ser alguma coisa errada. Esse espírito não é tão bom assim. Esse médio já está nonagenário. Não, meus amigos. No mundo dos homens, nós temos translado de várias coisas. Nós temos translado de cidades. O homem da Terra hoje faz isso. Imagine um mundo espiritual. E essa translação daquele mundo por um outro mundo mais inferior, para que esses espíritos pudessem evoluir, nos lembramos dos capelinos. Nos lembramos dos capelinos. Porque esses espíritos vão reencarnar num mundo que não vai ter o zap que eles gostam, que nós gostamos. Não vai ter essa mídia, meus amigos. Não vai ter luz. É um mundo semi-primitivo. E eles, com a sua inteligência evoluída, vão, pelo trabalho, pela lei do trabalho, vão formar sociedades diferenciadas, deixando naquele solo, daquele mundo, que nós não sabemos qual vai ser,
mas talvez um dia saibamos, eles vão progredir, deixando as suas ânsias do passado, da possessão, do ódio, do orgulho, muito mais da obsessão, para se tornarem seres libertos. Então, essas raças adâmicas, que nós vamos pontuar um pouquinho na nossa segunda parte, elas foram altamente benéficas. Porque imagina Jesus, guia e modelo, espírito crístico, querendo que o planeta que ele movimenta com seu amor, com a sua fé, com seu equilíbrio, ele pudesse evoluir mais rápido. Então, juntando a ciência daquela árvore genealógica que a Rosa explicou para nós, até chegar esse momento dessa sociedade atual que nós estamos, meus amigos. Estamos qual o caminho seguir? Se nós temos a cultura espírita, o entendimento do princípio espiritual, o entendimento da imortalidade da alma, o entendimento das conquistas superiores, nós vamos observar pontos da ciência, nós vamos observar o cuidado com este novo coronavírus, nós vamos observar que a nossa casa mental é onde nós, espíritos, dormimos, onde nós, espíritos, nos movimentamos, onde nós, espíritos, evoluímos. Nós gostaríamos muito, meus amigos, eu falo por mim e vou falar também pela Rosa, como ela falou por mim no início, né? Que nós pudéssemos sempre juntar filosofia, ciência e religião. E eu quero terminar a minha fala me desculpando aqui, porque eu prometi, viu, Rosa, há uns 2 meses atrás, ou 3, que eu iria fazer o curso do Esperanto. Não consegui. O Esperanto, para mim, é filosófico. É uma filosofia de vida. Então, quando eu vejo, não é, um Instituto de Cultura Espírita do Brasil, ainda ontem eu comentei isso com uma pessoa de um outro estado da nossa federação, e ele disse, não, eu conheci o Deolinda Amorim, eu li obras do Deolinda Amorim. Eu fiquei tão encantada porque eu não imaginei que aquele jovem senhor tão calado falasse Esperanto. E eu fiquei com vergonha de ter começado por 2 vezes o Esperanto e não ter terminado. Então, eu fico feliz de vocês estarem fazendo esse curso do Esperanto, que é a parte filosófica da vida, porque todos nós estaremos juntos um dia, filosofando sobre isso. Em qual linguagem? Uma linguagem factível, linguagem fluídica da palavra, além da linguagem mental. E claro que a ciência e a religião estarão juntas. Não vai ser mais um triângulo, vai ser um círculo. E nós estaremos dentro do círculo, misturando os nossos potenciais. Muito obrigada. Eu já vi que tem algumas perguntas. Não é, Rosa? Você responde uma, eu respondo outra. Eu espero que eu não tenha passado com muita rapidez os meus slides. Seu microfone está fechado, Rosa. Não, perguntando para o professor César Reis se ele quer fazer as perguntas agora, antes do intervalo, que a gente voltaria para a segunda parte. Eu não queria dizer que esse impedimento da nossa presidente, quem dirige a reunião aí é o nosso vice-presidente, é o Saulo. Saulo. Então, Saulo, por favor, assuma aí. Eu achei que era, mas tudo bem, né? Mas com um grande chefe, ó. É isso aí. Nada supera a experiência, né? Em todo setor, todo e qualquer setor de atividade. Eu tive um professor de modelos matemáticos aplicados à engenharia chamado Arthur Greenhalgh, que dizia:
quem não tem teoria é cego. Quem não tem é aleijado. A frase pode não ser muito doce, mas ajuda um pouquinho. Bem, eu acredito que nós podíamos fazer agora um intervalo de 15 minutos, retornar para as outras duas apresentações e, após as duas apresentações, até o tempo limite, apresentarmos as perguntas. Ok. Tá bom? Mas então, antes, eu queria te fazer uma pergunta. Essa Carmen que você botou aqui não sou eu, né? É você mesma. Assim, Não. Essa Carmen aqui é outra Carmen. É a Carmen Baldo. A primeira foi a Carmen pois Baldo. eu disse, não sou eu. Foi a nossa irmã Carmen Baldo. Então, daqui a 15 minutos. Ok. Tá bom, obrigada, gente. Obrigado. Cafezinho. Cafezinho.